Muitas vezes em uma reunião como essa, para pastores, líderes, a gente espera uma ferramenta, espera uma estratégia. E eu não tenho a pretensão de dar uma ferramenta, uma estratégia, até porque, para ser sincero, eu não me sinto hábil a isso. Então eu queria compartilhar um pouco do meu coração a respeito de uma igreja familiar. Eu queria que você ficasse comigo nessa reflexão. Eu queria que você se atentasse que nós aqui estamos carentes do Senhor de igual modo. Então, eu não tenho a pretensão de vir com resposta. Eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas hoje. E a minha oração é que durante essa manhã, que nós possamos encontrar respostas no Senhor, mais do que em um homem. A minha oração é que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça. Então a minha oração também é que a palavra do Senhor primeiramente me corte. Se Deus achar uma pessoa aqui hoje, eu oro para que seja eu. Me perdoe, mas eu oro para que seja eu. Você abriu comigo? A gente estava quarta-feira lá em casa conversando um pouco. Eu vou falar um pouco mais disso no domingo, pela noite, eu acho. Eu tenho refletido muito em como o Senhor ele estabelece o que o Carlão falou um pouco ontem, o tabernáculo no meio da congregação, e nós temos ali as tribos se reunindo ao redor do tabernáculo. Mas eu tenho refletido um pouco mais sobre o próprio tabernáculo e como o tabernáculo ele se reúne ao redor, o átrio ali ao redor do santo lugar, que se reúne ao redor do santíssimo lugar. Então nós temos ali sacerdotes que diariamente, como uma disciplina, servem ao Senhor no seu sacerdócio, e como tudo é feito ao redor da presença. Então, ao meu ver, parece que o Senhor ele estabelece um povo ao redor do templo e um templo ao redor da presença. Vocês estão aqui comigo? Então, se nós temos um povo que precisa se reunir ao redor do templo, nós temos sacerdotes que precisam se reunir ao redor da presença. Se nós não temos sacerdotes ao redor da presença, nós não temos um povo ao redor do templo. Vocês estão aqui comigo? E muitas vezes nós estamos ao redor apenas do templo. Nós, como sacerdotes, nos reunimos muito ao redor do templo e negligenciamos a presença. Eu tenho orado de maneira pessoal: Deus, eu quero me reunir menos ao redor do templo e mais ao redor da presença. Que a sua presença seja colocada em um lugar um pouco mais alto, que ela seja estimada mais do que tudo, que ela seja estimada mais do que as minhas ferramentas, que ela seja estimada mais do que as minhas estratégias, que ela seja estimada mais do que o meu pseudo serviço ao Senhor. Vocês estão aqui comigo, gente? Vocês estão felizes ainda? Então eu quero começar falando um pouco sobre o que nós fazemos, né? Por que nós constantemente nos reunimos como comunidade, nos reunimos como família de fé? Por que nós chamamos nosso irmão de irmão? Por que nós todo domingo viramos para o irmão que está do seu lado e fala graça e paz, aí vira para o outro e fala Deus te abençoe, aí vira para o irmão de trás e fala te amo? Por que a gente faz tudo o que a gente faz? Eu quero começar lendo com vocês a partir do versículo 3 do capítulo 12 de Romanos. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um.
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Então aqui, meus irmãos, você vê que o apóstolo Paulo, ele traz diferentes facetas da nossa vida de fé. Ele fala de ministério, ele fala de serviço desempenhado ao Senhor, ele fala de virtudes de todo santo, né? Ele fala de misericórdia, ele fala de contribuição. Então ele fala de profecia, ele fala de dom, ele fala de diversas facetas, de tudo que tange a nossa comunidade, tudo que tange a nossa vida coletiva. E eu tenho pensado muito como tudo isso precisa ser visto como um membro de um corpo maior. Vocês estão aqui comigo? Nós precisamos entender que todas essas facetas, elas são braços de algo muito superior, que é o corpo de Cristo. Porque todas as vezes que nós temos uma síndrome de membro que acha que é corpo, nós temos uma espécie de tumor no corpo, não é verdade? Porque tumor é aquilo que só se comunica com a cabeça. Não é verdade isso, gente? O que é um tumor? O tumor, falando um pouquinho de medicina, tumor é uma parte do corpo que não comunica com mais nada, mas apenas com a cabeça. E nós precisamos tirar de nosso coração, a minha oração, estou falando muito das minhas orações hoje, né? A minha oração é que nós pensemos em um pouquinho de maneira, que o azorrague do Senhor entre nós. Porque muitas vezes a gente pensa no vizinho. O Carlão falou um pouco ontem do Senhor que vira as mesas, entra com o chicote. E graças a Deus hoje nós somos o templo do Senhor. Então Deus, Ele quer entrar em nós para virar as nossas mesas. Toda repreensão, ela precisa ser apontada para dentro antes de mais nada. Então eu tenho refletido muito nisso. E como às vezes nós temos pensamentos não de corpo, mas de um membro meio independente. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa nos ensinando, nos exortando também, como nós precisamos entender todas as facetas, mas ao mesmo tempo como nós precisamos entender que isso está cooperando para algo maior. Porque todas as vezes que nós temos um sentimento de independência, um sentimento de eu faço sozinho, eu não preciso mais, o meu ministério é incrível, o meu ministério, Deus precisa do meu ministério, sim, o meu ministério eu não consigo, ninguém vai fazer nada. Nós começamos a ter pensamentos vaidosos, pensamentos independentes e pensamentos que não se parecem com Romanos 12. Pensamentos que não são de membresia, mas são de independentes. E nós começamos a dicotomizar o que Deus não divide. Vocês estão aqui comigo? Nós começamos a departamentalizar o que Deus não departamentaliza. Nós começamos a dividir o que Deus está querendo juntar. Nós, ao invés de vermos o muro que Deus derrubou de Efésios capítulo 2, nós queremos pular o muro. Nós não queremos destruir o muro, nós queremos pulá-lo. E isso eu falo em diversas maneiras. Isso eu não falo apenas de igrejas numa cidade, mas até em igrejas nós podemos ver isso, departamentos que funcionam de maneira independente. E muitas vezes a cidade com as igrejas e a igreja com os departamentos, e os departamentos com as escalas começam a
a replicar os mesmos erros de independência que Deus nunca propôs biblicamente. Vocês estão aqui comigo? Então, falando um pouquinho, vamos pegar exemplos aqui do Ministério de Louvor. Então, nós temos um departamento do Ministério de Louvor com 5 escalas. Nós começamos a disputar as escalas, qual banda é a melhor, qual ministério é melhor, qual baterista é melhor. E não lutamos pela adoração da igreja. Ou ficamos no conflito da adoração com a intercessão, com o evangelismo, com o data show lá, a criação, com não sei o quê. Qual ministério é mais redondo, qual ministério ora mais, qual ministério não sei o quê. Aí de igual modo, uma igreja A com a igreja B. Eu sei que em Curitiba vocês têm que dar uma aula para o Brasil, eu sei disso, gente. Só estou botando aqui o meu clamor para esses dias para a nossa nação. Nós precisamos lutar contra as barreiras que Deus já destruiu, mas nós precisamos renovar a mente para nós compreendermos: não há mais barreira, não há mais diferenças. E não apenas no nosso movimento, mas também na revelação, no entendimento de que nós somos apenas membros em prol de algo muito maior. Está fazendo sentido? Então não queremos fazer apêndices no corpo. Nós queremos apenas ser membros de algo muito maior. Deus está fazendo algo grande na nação, eu creio. Deus está fazendo algo em Curitiba. Deus está fazendo algo nas igrejas aqui representadas. Mas nós queremos ser apenas membros de algo muito maior. Nós queremos ser apenas uma fagulha de algo muito maior do que o Senhor está fazendo. De algo infinitamente maior. Eu quero que a gente lê a partir do 3, eu quero ler a partir do 1, eu quero voltar um pouquinho agora. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Para por aqui. Gente, o culto racional a Bíblia é muito clara. O culto racional, temos que ter um culto racional, eu acredito. Mas o que é o culto racional? Já está bem claro aqui. Se apresentar como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Um culto racional não é um culto de 40, 20, 30. Isso não é racionalizar o culto. Isso é organizar o culto. Racionalizar o culto é: estamos aqui para nos oferecermos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Eu faço isso racionalmente, eu entendo, e eu faço como Davi: bendigo a minha alma ao Senhor. Eu dou uma ordem para a minha alma: adore a Deus, se sacrifique a Deus, se ofereça ao Senhor. E no meio desse sacrifício, dessa adoração, versículo 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito desse versículo, um versículo muito conhecido, onde Paulo fala: olha, cara, não se deixe conformar pelos padrões desse mundo. E muitas vezes nós vemos esse mundo apenas como o pecado, e isso também. Nós vemos esse mundo como uma balada, nós vemos esse mundo como as drogas, nós vemos esse mundo com as desilusões desse século também. Mas se você for ver o que o apóstolo Paulo está escrevendo, esse mundo, algumas outras versões, o que eu prefiro é século. Ele está falando sobre um momento, ele está falando sobre um tempo, sobre um espaço finito. Então tudo o que tange a um momento apenas, seja legalzinho,
seja mais ou menos, ou seja ruim, como nós já falamos, nós não podemos nos conformar com isso. Paulo não está falando muito aqui, gente, apenas sobre uma vida de pecado, mas Paulo está falando sobre uma vida secularizada. E uma vida secularizada, ela pode ser até legal. Uma vida secularizada pode ser ok, pode ser boazinha. Nós podemos viver secularmente dando os nossos dízimos, nós podemos viver secularmente pastoreando igreja, nós podemos viver secularmente discipulando, nós podemos viver secularmente fazendo muita coisa de crente. Então, um crente secular não é apenas um crente que peca, mas é um crente que vive para este momento. Então, toda vez que nós nos conformamos com este momento, nós nos secularizamos. Nós profanamos a noiva do Senhor. Não a noiva entre aspas, vocês estão entendendo, né? Porque profanar, como o Carlão falou também, eu estou falando tudo que ele falou muitas coisas. Eu deitei ontem com a Ana e eu falei assim, ela, o que você vai pregar? O Carlão pregou tudo. Aí eu falei, não sei, a gente prega de novo, mesma coisa. Ai, Jesus. Nós precisamos nos inconformar um pouquinho mais. Nós estamos conformados demais. Eu comecei falando que a gente vai falar um pouco sobre uma igreja familiar, mas eu quero começar falando sobre Romanos 12, porque uma vida inconformada é uma vida que sabe de onde vem, mas sabe para onde vai. Se nós perdemos os nossos olhos na bendita esperança, se nós perdemos nossos olhos na eternidade, nós paramos de caminhar em inconformismo. Então a igreja, ela é apostólica, ela sabe de onde vem. Nós temos um fio, nós temos uma origem, nós não estamos aqui ao léu, nós temos um fio. Nós acreditamos no derramar de Atos 2 e nós esperamos as últimas chuvas. Joel 2 fala sobre as primeiras e as últimas chuvas. Então nós somos apostólicos porque nós cremos nas primeiras chuvas e nós cremos que o Senhor está nos apontando, mas somos proféticos também porque nós aguardamos as últimas chuvas, nós aguardamos o que vem. Então nós não estamos secularizados porque nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde vamos. Essa é uma igreja inconformada. Mas quando a igreja se conforma, mesmo na sua vidinha ok, ela se seculariza. Cantares, como nós começamos falando de capítulo 6, eu quero falar um pouquinho do capítulo 5, depois você vai anotando aí, você vai vendo. A palavra diz que o noivo, e o que eu acredito ali que aponta sim para o Senhor Jesus, o relacionamento do Senhor com a sua noiva, fala que o noivo estava com a sua mão cheia de óleo. E ele coloca a mão na fechadura, ele está pronto a abrir e ele convoca a noiva, ele chama pela noiva. Só que a noiva do outro lado, do lado de dentro, ela está limpa demais, ela está arrumada demais. Ela fala assim, noiva, eu já me despi, eu já estou sozinha, eu já lavei os meus pés, eu já estou limpa, eu já estou imaculada. Então aquela noiva, ela não perde o Senhor porque ela está suja, ela perde o Senhor porque ela está se autolimpando. Ela está bem na sua autolimpeza, ela está bem na sua vida confortável, ela já está naquele friozinho, naquele edredomzinho, não, eu já estou quase dormindo. Eu não preciso do Senhor, sua mão está suja de óleo, eu estou limpinha, acabei de tomar meu banho. Então, uma igreja secularizada muitas vezes perde o Senhor, não porque está suja. Isso também, né, gente? Porque Deus quer limpar a sua noiva. Isso é óbvio, né? Vocês estão entendendo?
mas porque a gente cresceu tanto que a gente aprendeu a tomar banho. A gente já é tão gente grande que a gente aprendeu a tomar banho. Se eu não me engano é John Piper que diz que, infelizmente, se o Espírito Santo fosse retirado da terra, provavelmente 90% das igrejas continuariam fazendo as mesmas coisas. Porque a gente aprendeu a fazer. A gente está independente, a gente aprendeu a fazer. A gente aprendeu a pregar, a gente aprendeu a fazer adoração, a gente aprendeu a tocar teclado, a gente aprendeu a discipular, a gente aprendeu a repreender, a gente aprendeu a conversar, a remediar, a entender. E graças a Deus que o Senhor nos ensina. Graças a Deus. Mas será que nós não estamos independentes demais? Será que nós não estamos, como nós começamos falando de Atos 2, uma igreja que sabe de onde vem? Aquela igreja, gente, ela tinha aquele povo ali, muitos dos discípulos, não todos, né, que veio, os helenistas vieram ali, tem muita gente ali, mas eu quero falar sobre uma parcela de discípulos que esteve 40 dias com o Senhor. Você imagina, o Senhor morreu e ressuscitou e passou 40 dias com os discípulos. Você imagina isso aqui que a gente está vivendo? Só que 40 dias. E não sou eu, nem o Carlão falando, nem o Fale, é o Senhor. De manhã, a mesa com os pastores, o Senhor Jesus vai falar. Adoração, Jesus no teclado. Aí de noite, Jesus vai pregar. Aí tem de tarde uma mesa, Jesus tomando café com você. Durante 40 dias. Vocês acham que eles aprenderam muita coisa legal? Fala comigo. Sim. Eles aprenderam muita coisa, gente. Mas mesmo assim o Senhor Jesus fala assim, olha, permaneçam aqui, para que vocês sejam cheios de poder. E é muito triste ver que uma grande parcela não permaneceu. Mas aqueles que permaneceram, eles foram cheios de poder. Porque nós não precisamos apenas de ensinamentos, nós precisamos de empoderamento. Nós precisamos de poder do alto. João capítulo 1, todo aquele que nele creu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então ser filho de Deus, andar como filho de Deus, não é uma informação humana, mas é um empoderamento do alto. Então eu posso te convencer que você pode ser um evangélico, um crente, mas só o Espírito testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. No dia que eu perco a dependência do Espírito, eu não ando mais como um filho. Eu ando como um bom crente. Mas sabe, meus irmãos, eu não quero ser só crente, não. Eu não quero ser só pastor. Eu estou muito feliz. Eu amo os meus irmãos. Eu amo as 3 igrejas que nós pastoreamos. Eu amo tudo isso. Eu faço com muito carinho. Mas sabe, entre isso e ser um filho de Deus, tem uma música que a gente canta, não muito nos cultos, mas nas nossas reuniões caseiras, que a gente canta assim: e se eu tiver que escolher entre o An e você? E se eu tiver que escolher entre meu ministério e você? E se eu tiver que escolher, Senhor, entre ter um ministério relevante e você? Vocês estão aqui comigo? Nós vamos ter muitos ensinamentos durante esses dias, mas sabe, meus irmãos, nós precisamos ansiar por um empoderamento, por poder do alto. Algo que a nossa buchinha não limpa. Algo que a nossa buchinha não limpa. O que a sua mão limpa, você pode limpar. Mas tem algo em você que só o Senhor pode. Vocês estão aqui comigo, gente? Porque até a buchinha foi Deus que te deu, né? Mas vocês estão entendendo. Abre comigo em Efésios capítulo 2, então. Nós não queremos ser essa igreja secularizada.
partir do versículo 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Antes andávamos desgarrados, estrangeiros e peregrinos, ou seja, estávamos sempre na nossa força, tentando nos enturmar, tentando entrar em algum contexto. Isso é ser estrangeiro e peregrino. Precisa entrar no contexto, fazer força, sabe? Tentar ganhar a vida de imigrante. Que às vezes a gente vai turistar e acha que turistar a gente acha que ser turista e imigrante é a mesma coisa. Não é não, gente. Sabe, eu e Ana nos mudamos para São Paulo esse ano. Estamos na Igreja One São Paulo. E graças a Deus, os irmãos de São Paulo estão sendo incríveis com a gente. Está sendo muito legal. Mas você está em um lugar onde você não nasceu, não cresceu. É diferente, vocês entendem? Então, Paulo está falando aqui, as escrituras estão nos falando, ou melhor, nós não somos mais estrangeiros, nós não temos que ficar deslocados, mas nós somos concidadãos dos santos, e não apenas concidadãos dos santos, mas nós somos membros da família de Deus. O que nós começamos falando sobre membro lá de Romanos 12, nós somos membros de uma família. A membresia, ela aponta para a família de Deus. Edificados sobre fundamentos, apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce. Mas cresce para quê, gente? Está escrito aí, ó, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Então eu acredito que Deus quer ajustar a igreja. Isso fala de qualidade. Isso fala de olhar a saúde. Isso fala de olhar muito do que o Carlão pregou ontem. É ajustar a igreja, ajustar as relações, ajustar as motivações. E uma igreja bem ajustada cresce. Uma igreja bem ajustada prospera. Então aqui fala de uma igreja que tem saúde, qualidade e também tem quantidade, porque essas coisas não são ruins e nem antagônicas. Muitas vezes a gente acha que uma igreja grande é ruim e uma igreja pequena é boa. Isso é uma mentira. Eu creio que uma igreja maior é mais desafiador. Mas nós não podemos ter esse pensamento simplista e pragmático, não, está grande demais. Falando um pouco de nós, gente, quantos irmãos preciosos foram para outros lugares? E amém, nós temos pessoas que se movimentam com propósito, a gente fica muito feliz com isso. A gente abençoa. O Rio então, né, Carlão? Já até nem sente mais. Quer ir para onde? São Paulo, Juiz de Fora, Maranhão. Um está indo para a Alemanha agora, vai para a Alemanha então, menino. Serviu o Mark lá. Quando tem propósito, vai com tudo. Mas quantas vezes sentamos, cara, por que você está indo para outra igreja? Ah, porque cresceu demais. Os nossos pensamentos, eles são simplistas muitas vezes. E nós vemos aqui em Efésios capítulo 2 que qualidade e quantidade não são rivais. Vocês estão aqui comigo, gente? Vocês estão deprê por causa da adoração, não, né? Um pouquinho, vai. Pode se confessar. Eu estou até agora assim, mas eu acho que eu vou assim até o fim, tá tudo bem? Vocês estão felizes ainda, gente? Vocês gostam da gente? Metade da igreja gosta, Fábio. A outra metade não respondeu, depois você faz gabinete. Tô brincando, gente.
Então, quantidade e qualidade não são rivais. Quando Deus nos ajusta, nós prosperamos. Mas a questão desse versículo é o porquê nós prosperamos. O porquê uma igreja bem ajustada cresce? Para ser santuário, dedicado ao Senhor. E o que é santuário? Santuário é o que é separado. Santuário é algo coletivo que foi separado para o Senhor. Então nós não crescemos pelo crescimento, nós não crescemos pela qualidade, nós crescemos para ser santuário. Nós não crescemos apenas para ajustar mais e para crescer mais, mas para se santificar mais. Quem está aqui comigo? Os nossos ministérios, eles não prosperam para que eu ajuste mais o ministério. Agora eu tenho mais pessoas, eu posso ajustar mais. Eu tenho mais pessoas, eu posso chamar mais pessoas. Não, nós fazemos tudo isso. Isso é muito legal, mas tudo isso tem uma outra finalidade, que é: vamos nos separar mais. Vamos ser mais um santuário, mais ainda para o Senhor. Ele é digno de mais. Ele é digno de tudo. Então nós começamos a entender, ou reentender, ou refletir, ou reaprender, ou repensar. Eu acredito que nós devemos refletir o que nós sabemos. Isso é fundamento. Fundamento é repetição. Fundamento é você vai batendo até você ficar profundo? Não, até você tocar na rocha. Tem gente que bate 5 vezes, já aprendi muito. Não, bate umas 3 vezes até encontrar a rocha. Nós vamos buscar até encontrar a rocha. Porque a nossa meta não é ter um fundamento profundo, mas é ter um fundamento que encontrou algo. Então eu preciso encontrar. Enquanto eu não encontro, eu bato mais um pouquinho. Porque às vezes o vento vem e leva a casa. Aí você fala assim: meu Deus, mas o fundamento era tão fundo. Meus irmãos, a maioria dos prédios que caem aí é porque tinha um fundamento fundo, mas não tinha um fundamento que tocava algo. Sabia? Confia em mim, eu fiz engenharia civil até o TCC. Então eu sou quase engenheiro. Vamos continuar lendo, né? Nele também, versículo 22, vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, juntando tudo que nós falamos sobre os peregrinos que agora são concidadãos e família de Deus, nós juntamos também o santuário de Deus. Então somos família de Deus, fala comigo, família de Deus. Mas também somos santuário de Deus. Mas também somos morada de Deus, fala comigo, morada de Deus. Então somos concidadãos, família de Deus. Nós não estamos mais desgarrados, mas nós fazemos tudo que nós fazemos, quantidade e qualidade, para nos santificar. E tudo fazemos sendo membros uns dos outros, sendo morada de Deus no Espírito. Amém? Agora, abre comigo, nós falamos um pouquinho de Atos 2, mas eu quero abrir com vocês em Gênesis 11, para a gente aprender um pouquinho com uma igreja que não deu muito certo. Como é que é o nome da igreja, gente? Babel Church. Vocês conhecem a Babel Church, gente? Eita. É brincadeira, gente. Vocês têm senso de humor? Que culto doido, né, gente? A gente ri e chora. A gente fica chorrindo, né? Tipo, foi ruim essa, né? É chorar e rir ao mesmo tempo. Vamos a partir. Ai, gente. Esse é o culto de pastores da Cornerstone. Olha que legal.
Vocês abriram comigo Gênesis capítulo 11? Diz assim, olha só: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Então o que nós vemos até agora, gente? Nós vemos um povo que se entende e nós vemos um povo que se move em excelência. Vamos fazer tijolo, tudo junto, tudo igual mesmo. Faz um monte de tijolo e faz com excelência. Vamos queimar e vamos fazer bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então eles falam assim: olha só, pega esses tijolinhos, vamos fazer uma torre bem grandona até chegar ao céu. Vamos chegar lá. E se a gente chegar lá, a gente vai ser notado por todos e a gente não vai ser espalhado, porque nós vamos ter uma referência. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Até agora parece mó legal, né? O Senhor olha e fala assim: olha, eles são um, são unidos. E todos têm a mesma língua, e todos têm a mesma linguagem. Então, além de eles serem unidos, eles se entendem. Isto é apenas o começo. Quando Deus falou essas 3 sentenças, o povo deve estar bradando, né? É só o começo. Eles deviam estar achando que ia ser avivamento. Vocês se entendem, vocês fazem juntos, vocês são um. É só o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Aí teve avivamento, todo mundo caiu, ficou assim: meu Deus, agora ninguém vai nos parar. Vocês estão felizes? Aí olha o que o Senhor diz: venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Para por aqui. O que está acontecendo aqui, gente? O povo se entendia, o povo tinha a mesma linguagem, o povo tinha excelência, o povo estava tudo sendo um. E o Senhor de fato falou assim: nossa, vocês estão mandando bem. Então o Senhor fala assim: cara, nada vai parar. E aí Deus desceu. E Deus não estava naquele negócio, Deus desceu e confundiu tudo. Gente, mas o mais triste disso tudo é ver que depois que Deus confundiu eles se dispersaram e eles pararam de construir. Eu quero contrastar essa história com a que a gente já falou de Atos 2. Vamos abrir lá em Atos 2? Tá legal até aqui, gente? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então temos uma reunião, temos muita gente ali e temos todos juntos num lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Presta atenção aqui no versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando?
Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e a Ásia da Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Meus irmãos, nós vemos que Atos 2 é o oposto de Gênesis 11. Em Gênesis 11 nós temos uma galera que se reúne ao redor da excelência, ao redor do que sabe fazer, ao redor da mesma linguagem, ao redor da mesma função ali. Atos 2, nós temos pessoas de diferentes lugares. A perplexidade vem porque eles não se entendiam na sua língua materna. Então eles vinham de diferentes lugares, de diferentes contextos, de diferentes culturas. Mas eles estavam no que a gente já falou aqui nesse sermão. Eles estavam esperando algo superior. E quando o Espírito veio sobre eles, o Espírito vem e eles começam a se entender. Mas em Gênesis 11, quando Deus vem, eles param de se entender. Nós vemos um povo que se baseia nas relações seculares. Fala comigo, relações seculares. Tá tudo bem se relacionar secularmente? Tá tudo bem. Tá tudo bem você ter pontos em comum com as pessoas? Tá tudo bem. Tá tudo bem você gostar de um chimarrão? Tá tudo bem, eu amo chimarrão, gente, meu avô é gaúcho. Você gosta de chimarrão? Ali, ó, o irmão tá com chimarrão. Você gosta de uma costela no bafo? Vamos lá, gente, 11h50, tá quase na hora. Você gosta de uma picanha assim, ó, com a gordurinha, né? Porque tirar a gordura é pecado, gente, vocês sabem. A gordura é a melhor parte, é a parte que Deus pede, gente. Assim, ó. Gordinha, Henrique, gordinha. Assim, ó. É muito bom, não é? E se juntar e comer junto não é bom? A gente se entende, não entende? É a língua que a gente entende, gente. A questão é, e se tirar a picanha? E se Deus tirar tudo o que nos une? Porque em Babel, quando foi tirada a linguagem, eles se dispersaram. Então o que une eles não é o Senhor, é a linguagem. O que une eles, trazendo para o nosso tempo, o que une eles é o ministério, não é a dependência do Senhor, não é o Espírito de Deus. O que une eles é fazer junto. Então quando sai da escala, para de ter comunhão. Então quando sai do ministério, para de ter comunhão. E quando sai do GC, sei lá como é aqui, para a comunhão. Reunião caseira, célula. Isso é Babel, meus irmãos. É um relacionamento baseado na relação. Mas nós vemos em Atos 2 um povo que não é baseado em relação, mas em comunhão. Fala comigo, comunhão. E comunhão é quando nós baseamos os nossos afetos somente no Senhor. Então o que tem em comum em nós? A gente não pode ter nada em comum, mas se nós temos o Espírito em comum, nós podemos ter comunhão. Porque a única coisa que pode unir a igreja é o Espírito de Deus. A única coisa que pode unir o seu ministério é o Espírito de Deus. A única coisa que pode trazer união e harmonia para o seu ministério é o Espírito de Deus. Todas as coisas, elas nos servem, mas elas não são o principal. É como esse copo. Ele me serve para beber água, mas ele não é a água. Então as relações nos servem, mas elas precisam apontar para algo superior. Se você vai comer uma pizza com seu irmão e você não tem comunhão com ele, você parou na pizza.
Se você vai desabafar os seus pecados e você não tem comunhão com o seu irmão, você parou no pecado. Se você vai falar de uma programação, você vai falar de um culto e você parou na programação, você pode não ter comunhão. Muitas vezes, gente, a gente se perde não no que é ruim, mas no que é bom. Nas distrações da vida. Vocês estão aqui comigo, gente? Henry Nouwen, ele vai falar sobre um espaço em nós. Eu gosto muito quando Henry Nouwen fala isso. Então nós precisamos limpar o espaço em nós para que Deus encha com seu Espírito. Nós precisamos tirar a inveja, nós precisamos tirar a orfandade, nós precisamos tirar, os nossos sonhos do mal. Nós vamos tirando para que Deus encha tudo, amém? Isso a gente consegue entender muito facilmente. Mas a gente tem dificuldade de entender o espaço entre nós. Porque Deus não quer limpar apenas o espaço em nós, mas Deus também quer limpar o espaço entre nós. Assim como Deus quer tirar a inveja em mim, Deus quer tirar a competição entre nós. Assim como Deus quer tirar a amargura em mim, Deus quer tirar a rivalidade entre nós. Então Deus vai limpando em mim, Deus vai limpando em você e Deus vai limpando entre nós, para que nós sejamos morada de Deus, como lemos em Efésios 2, mas também para que nós tenhamos comunhão no Espírito. Então, quando a igreja, nós encontramos homens e mulheres que estão dispostos a cultivar um espaço interno para o Senhor, mas também entre as relações nós temos o santuário que nós falamos. Mas às vezes nós estamos numa corrida de limpar mas não corremos para limpar entre. Nós queremos muito limpar Deus, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, Deus, né? Todo mundo, né? Pelo amor de Deus, Deus, eu não consigo mais. Deus, pelo amor de Deus. Isso sim, gente, isso é a primazia. Mas enquanto você não colocar a sua relação, Deus limpa. Eu estou tentando há muito tempo, eu já fui lá, eu já visitei 10 vezes, eu já pedi perdão, eu já fiz não sei o que, eu já tentei, já peguei o grupo, eu já fiz. Deus limpa a nossa relação, limpa o nosso grupo, limpa as nossas mesas. É o que nós acabamos de cantar, eu não trouxe nada para a mesa. E tem gente que manda mensagem para a gente assim, como assim? Como chegamos para o Senhor sem nada para oferecê-lo? Não, gente, não é isso não, você pegou a música e complicou. O que estamos falando, o que estamos cantando isso é Êxodo 12, meus irmãos. Nós vamos para a mesa do Cordeiro, apenas pelo Cordeiro. Nós não temos um jeitinho brasileiro para comer o Cordeiro, tem que botar a mão. Você tem que botar a mão para comer o Cordeiro. A gente sempre dá um jeitinho brasileiro. Não, Davi, que você não entende. O nosso grupo é difícil, eu tenho que dar um jeitinho aqui, eu tenho que dar uma... Não, meus irmãos, é com a mão e é o Cordeiro. Quando a gente chegar na mesa sem nada e ser o Cordeiro pelo Cordeiro. Com a mão, isso aí. O Cordeiro pelo Cordeiro. O Cordeiro. O Cordeiro pelo Cordeiro. Vocês estão aqui comigo, gente? Não é o Cordeiro não é o Cordeiro para a mesa ficar legal. É o Cordeiro pelo Cordeiro. Porque tem gente comendo o Cordeiro junto só para a mesa ficar legal. Gente, não adianta ter mesa legal se o Cordeiro está inteiro na mesa. Não adianta, aí você senta, ufa, tá todo mundo na mesa, mas o Cordeiro não foi comido. Ninguém comeu o Cordeiro. Ninguém mudou de vida. A gente tem um ministério muito legal, todo mundo bem ajustado, cresceu, mas não é um santuário dedicado ao Senhor. Vocês estão aqui comigo? Babel, gente, até o Senhor disse, ninguém pode parar eles. Eles vão ser muito relevantes, mas eu posso, calma aí. Então não estamos aqui, meus irmãos, para a gente fazer Babel, para que os homens reconheçam que nada pode nos parar.
Mas eu prefiro a igreja de Atos 2, eu não tenho nada, Senhor. A única coisa que eu tinha foi pro céu. A única coisa que eu tinha era Jesus. Ele passou aqui, ensinou, e Deus o levou. Mas Ele falou para eu esperar aqui, que o Senhor ia nos encher. Então eu não tenho nada, mas eu estou aqui, esperando o empoderamento, esperando o que importa. Eu não entendo, Deus, eu não estou entendendo o meu ministério, eu não estou entendendo o meu grupo, eu não estou entendendo, Deus. Mas estamos aqui, porque eu já falei, eu já tentei, eu já chorei, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Mas quando o Espírito Santo, Ele toma o seu lugar, nós damos o seu lugar de direito, e nós reconhecemos que nós não podemos fazer, que nós não conseguimos, que sem Deus não dá. Então nós começamos a ver Atos 2 novamente. Nós precisamos fazer uma escolha radical nesses dias, meus irmãos. Ou nós vamos querer ser Nimrod, que é construída uma torre para nós sentarmos em cima, ou nós vivemos Atos 2 novamente, onde nós nos reunimos em prol de algo muito maior do que nós. Porque muitas vezes isso a gente não faz de maldade, gente. A gente não faz maldade, todo mundo aqui ama Jesus, a gente quer fazer a coisa certa, mas quando a gente vê, tem um pouquinho de Nimrod na gente, tem um pouquinho daquele líder de Babel. Não, é para tocar o céu, mas vou sentar lá em cima. E acaba tendo um pouquinho. Nós precisamos ser violentos. Mas tem só 1% de Nimrod em mim. Vamos ser violentos com esse 1%. Tem 0,001. Vamos ser violentos, porque deixa o 0,1 lá. Daqui a pouco ele vira 10. Daqui a pouco ele vira 15. Daqui a pouco ele vira 70. Daqui a pouco você vira Nimrod. Ninguém começa mal. Vocês estão aqui comigo, gente? E eu quero terminar. Abre em João 10. Terminar não. Tem mais outro texto depois de João 10. Eu acho. Vamos ver, né, gente? Fui falar da picanha, né? Dei mole. Carlão vai pagar uma picanha para todo mundo no almoço. Vocês estão abriram João 10? Nós começamos falando sobre uma igreja apostólica que sabe para onde vai. E nós fazemos isso por intermédio do pastoreio de Jesus. Quer dizer, o Senhor faz por intermédio do seu pastoreio. Nós recebemos esse movimento do Senhor por intermédio do próprio Senhor. E eu quero ler João 10 com vocês para nós entendermos essa jornada de dependência do Senhor. Diz assim a partir do versículo 1: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então olha só que interessante. Jesus, ele começa a falar de ladrões e salteadores. Isso aqui, gente, fala sobre falsos pastores, fala sobre pastores ruins, fala sobre falsos líderes ruins, que tentavam entrar pela beirada, estavam ao derredor, parece o cão, né? Ficam na beirada. Mas o Senhor Jesus não é assim. Jesus entra pela porta. Ele é claro na sua mensagem. Ele é claro no que Ele quer para nós. Ele não fica assim, tentando te dilubriar. Não, eu já te conto o que eu quero contigo. Aí do nada, pronto, eu quero a sua vida toda. Não, é desde o início. Eu quero a sua vida toda. Tá bem claro, gente, o Evangelho é claro desde o início. Jesus, ele entrou pela porta. Ele falou, gente, é isso. E isso não anula os oráculos de Deus, isso não anula os mistérios de Deus, não anula o crescer nos mistérios de Deus. Mas a proposta sempre foi clara: você precisa morrer e ressuscitar com Cristo para viver uma nova vida. E aí você vai crescendo nos oráculos de Deus.
Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. Que bom, né, gente? Jesus vai na frente, abrindo o caminho. Como é que? Quebrando as correntes, tirando os espinhos. Isso, amém. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então logo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, meus irmãos, aqui em João 10, um dos meus capítulos preferidos das Escrituras. Isso aqui o Senhor Jesus está fazendo um contraste entre o que não é pastoreio e o que é pastoreio. E é muito importante ele colocar que ele é o pastor. É muito interessante você perceber que em todo o Novo Testamento, você não vai ver ninguém sendo denominado de pastor. Isso não anula o ministério pastoral. Efésios 4 nos ensina sobre o ministério pastoral. Mas isso nos ensina que Jesus é o pastor da igreja. Isso nos mostra que nós temos um sumo pastor. E João 10 vem contrastar: olha, isso aqui não é pastoreio, isso aqui é pastoreio. Então nesse ensinamento do Senhor Jesus, ele fala assim: gente, olha só, os falsos pastores, os ladrões, os salteadores, quando vinha o dia mau, eles saíam. E as ovelhas se dispersavam. Elas não dão ouvido, elas não deram ouvido para os ladrões e salteadores, mas elas ouvem a minha voz. E aqueles que ouvem a minha voz, aqueles que são minhas ovelhas, eu pego eles, eles entram comigo, porque eu sou a porta. Eles entram comigo e eles saem comigo. Eu vou na frente para que eles achem pastagem. Tá sendo legal até aqui, gente? Então olha o jeito que o Senhor nos pastoreia, gente. Olha o jeito que Deus pastoreia a igreja. Ele pega aqueles que lhe deram ouvidos, porque as ovelhas ouvem, e ele ajunta as ovelhas. E depois que ele ajunta as ovelhas, o que ele faz? Ele fica aqui? Não, ele não fica aqui. Ele guia as ovelhas para fora, para acharmos pastagem. Uma coisa que o Senhor Jesus tem me falado muito, ele fala assim: Davi, aprisco que fica no mesmo lugar, por mais verde que a grama seja, uma hora vai chegando no talo, outra hora vai ficando na raiz, aí quando vê a gente está comendo terra. E a gente começa a comer terra e começa a reclamar que está comendo terra, mas a gente não está comendo terra apenas porque os dias são ruins, mas porque a gente está parado. Então a gente precisa deixar o Senhor nos guiar para novos tempos, para novos lugares, para novos caminhos, para que nós encontremos pastagem nesse novo caminho. Então foi muito legal essa graminha, mas nós precisamos de algo novo. E aí nós comemos aqui, e aí nós vamos para algo novo. E nós comemos aqui, e nós vamos para algo novo, e nós comemos aqui, e nós vamos até que nós encontremos esse lugar de descanso. Então, uma igreja que é um santuário, ela vai ajustando o rebanho, ela vai arrumando, vai crescendo, vai agregando, mas ela não pode parar de andar.
Porque esse é o caminho de nós irmos em direção ao Senhor, em direção ao grande dia. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão comigo? Uma igreja que para de andar é uma igreja que quando aí chegou na terra, está comendo terra. Davi está difícil. Você já experimentou andar? Você já experimentou ir para um novo tempo? Você já se permitiu ser guiado? Às vezes Jesus está lá na frente assim, ó, vem meu filho, vem, eu estou te chamando tempão, você não vem. Está com cera no ouvido. Ouvir Deus, gente, ouvir Deus é coisa de ovelha, amém? Se você é ovelha, você ouve o Senhor te chamando. E isso não é coisa só dos mais espertinhos. Tem gente que ouve mais, né, gente? Mas eu preciso ouvir. Eu tenho uns amigos que parece que Deus fica aqui, ó, tem um ponto. Eu fico assim, Deus me dá um ponto também, Deus. Tem que suar para ouvir um ar. Vocês estão entendendo? Mas eu preciso ouvir, gente. Eu preciso de uma direção clara. Eu não posso ficar refém de feedback. Isso é fazer ministério sem sacerdócio. Então eu estou sempre para agradar os outros. E, gente, nós que somos líderes, nós temos que tomar muito cuidado para não colocar o ministério em cima do sacerdócio. Porque aí a gente fica refém do feedback. Então, se a igreja está feliz, eu acho que está dando certo. Mas às vezes não está. Às vezes Deus quer que você seja mais duro. Ah, Davi, mas vai diminuir a igreja. Ué, mas estamos aqui para agradar a Deus. Ah, Davi, mas se eu for duro com o meu ministério, o fulaninho vai sair, porque ele já está quase saindo. Ou agradamos, já dizia Pedro, né, gente, para os saduceus, ou ouvimos a Deus, ou ouvimos a vocês. Não dá para ouvir os dois. Vocês estão aqui comigo, gente? Então precisamos, gente, de pastores. Temos que tirar essas mentiras que rondam no nosso meio, gente. A gente está nos chamando. Falei que a Zorraga é pra gente, né? A gente está chamando de pastor o que não é pastor. A gente está chamando em nós o que é pastor, o que não é pastor. Temos que deixar Deus limpar. Temos que deixar Deus forjar os nossos títulos. Temos que deixar Deus forjar o que nós somos. Eu gosto muito que Jesus, ele é simples em falar o que é ser pastor. Ele fala assim, eu sou o pastor. E o bom pastor é aquele que prega muito bem. Foi isso? O bom pastor é aquele que sabe gerir muito bem o ministério. Foi isso? O bom pastor é aquele muito fofo. Quase. Deixa eu desabafar sobre isso, gente. É ferida agora. Gente, Efésios 4, os 5 ministérios é baseado em ofício e não em temperamento. Nós precisamos de profetas amorosos. E nós precisamos de pastores violentos. Porque a gente não faz ofício em cima de temperamento, gente. Senão é alma. Não é dom do alto. Então, a pessoa é muito cuti-cuti, você é um pastor de Jesus. Às vezes não, é só um fofo de Jesus. É um fofo. A pessoa é dura, é um profeta. Não, às vezes ele só é grosso mesmo. Vocês estão entendendo, gente? Não, a pessoa ama todo mundo, é um evangelista. Ama ficar na rua. Não, às vezes só é rueiro. Não, o cara é chato. Você lê um texto e ele já quer pegar. O cara é chato, é um mestre. Não, às vezes só é chato mesmo. Vocês estão entendendo, gente? Então a gente começou a segmentar ministério em cima de temperamento, gente. Então quem está nos ensinando o ministério é a alma, não Deus. Gente, nós precisamos de pastores, segundo João 10, que dão a vida pelas ovelhas. São violentos. São violentos. A gente começa a ser um pouquinho mais violento, as pessoas acham que a gente é profeta. Pode ser, mas seja pastor, profeta, tudo. Seja servo de Jesus.
Amém, gente? Tá fazendo sentido? Só foi um desabafo. A gente precisa de pastores, gente, que guiam as suas ovelhas de uma maneira apostólica e profética. Porque um pastor que não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, não é o pastor de João 10. Um pastor que entra e sai. Se você é um pastor, ou um líder, ou sei lá o que você é, você precisa entrar e sair. Se você não sabe fazer isso com seus amigos, você não é pastor segundo as Escrituras. Tá fazendo sentido, gente? Nós precisamos de líderes violentos. Líderes violentos que estão dispostos a ir para frente. Ah, Davi, isso vai custar muita coisa. Que custe muita coisa. Ah, Davi, eu vou perder gente. Que perca. Ah, Davi, não sei. Você precisa. Eu tenho aprendido muito. Já estou terminando, gente. Vocês estão com a picanha na cabeça, né? Vai dar certo, gente. O Carlão vai pagar. O que eu estava falando? Que eu estou pensando. Costela ao bafo. Ele parece aquele ator, né? O rapaz ali parece aquele ator. Como é que é o nome do ator? Eu falei com o Henrique ontem. Parece um ator. Depois a gente fala do ator, gente. O que eu estava falando? Eu estava pensando. Não é de Elias, Eliseu. Eu esqueci. Vamos voltar aqui para os ministérios. Gente, nós precisamos de pastores que pensam, sabem de onde vem e sabem para onde vai. Se nós ficamos parados, gente, nós ficamos comendo terra, como eu falei. A gente fica comendo terra. E não é porque os dias são maus, gente. É porque a gente está parado. É que a gente parou de se conformar. Gente, ansiar o novo é coisa de crente. Não é coisa de apóstolo ou profeta. É coisa de crente. Ter fome de algo novo é coisa de crente, gente. Discipulado. Deixa eu falar outra coisa aqui. Discipulado é coisa de crente. Não é coisa de pastor. É coisa de família. Discipulado é coisa de família. Irmão mais velho ensina mais novo. Passa herança. Então você não precisa ser um pastor de ofício para cuidar do seu irmão. Você precisa ser crente. Você precisa ser família. Amém? Pastor é rebanho. Pastor é isso aqui, gente. É você rebanha, junta aqui e vamos para frente, gente. Vamos para cima. Tem a ver com tem a ver com a multidão indo para cima. Então nós temos uma direção muito bem estabelecida pelas Escrituras, uma direção muito bem afiada, que é o retorno de Jesus. E se nós não vamos em direção ao grande dia, nós nos acostumamos com esse século. Gente, por que nós fazemos tudo que nós fazemos? O porquê que nós discipulamos? O porquê que nós fazemos culto? O porquê que nós gerimos ministério? Se não tem o foco ir em direção a Cristo, nós perdemos o motivo. E nós estamos fazendo como Gênesis 11, como Babel. Estamos fazendo para nós mesmos e não para o Senhor. Nós queremos muito Atos 2:42. Quem quer Atos 2:42? Quem quer o final de Atos 2? Perseveravam na doutrina apostólica, perseveravam no partir do pão, perseveravam na oração, perseveravam na comunhão, tinham singeleza de coração, tinham tudo em comum, a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Eu quero tudo aquilo, mas meus irmãos, sem o início de Atos 2, não tem o final de Atos 2. Não existe uma igreja que vive o final de Atos 2 se nós não estamos dispostos a viver o início de Atos 2, de perseverar por um empoderamento, de clamar para que Deus enche o nosso ministério, enche a nossa vida com o poder do alto. Aí sim nós vamos ver, quando nós colocarmos a dependência do Senhor, a presença do Senhor, o Espírito do Senhor no seu lugar,
nós permitirmos, né, gente, que Ele tome o seu lugar, porque a gente fica receoso, a gente sabe fazer, como eu falei, a gente não deixa. Então, Deus toma o seu lugar. E aí nós começamos a ser guiados pelo Senhor, porque aqueles que nasceram de novo são guiados, não sabem de onde vem nem para onde vai. Os nascidos do Espírito, nós precisamos do vento nos guiando, mas nós estamos tão arraigados nas nossas convicções pessoais que Deus não consegue nos soprar. Nós temos tantas convicções, cabeça dura. Eu tô falando de mim, gente. É muita cabeça dura. Eu pego a Bíblia, gente, eu fico assim, ó. Deixa eu abrir outra, deixa eu ver meu coração. Eu fico assim, ó. Deus, amolece a minha cabeça, Deus. Eu sou muito novo para ser cabeça dura. A gente tem que deixar Deus amolecer a nossa cabeça. Os nossos sofismas. Davi, mas eu fiz assim 10 anos. Foi muito bom, mas e se Deus quiser algo novo? Se Deus quiser algo novo, se Deus quiser algo diferente, será que nós podemos permitir que o Senhor faça algo diferente? Eu sei que essa palavra é muito simples, meus irmãos, mas nós precisamos, se nós queremos prosseguir. Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente para nesse versículo também, né? Mas Ele me faz repousar, me guia pelas veredas. Então, sem ser guiado pelo pastor, não tem água tranquila, gente. Não tem verde pasto. Para você encontrar pastos verdejantes, para você encontrar águas tranquilas, você vai ter que ser guia pela vereda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Então eu estou andando, e ainda que a gente passe por caminhos meio difíceis. Nossa, Davi, tá difícil, eu acho que eu estou nesse vale. A gente continua andando, por quê? Porque a gente não tem mal nenhum, porque a vara do Senhor nos consola. E Ele nos guia a um lugar superior. Às vezes está difícil, gente. Não é porque acabou. Sabe, eu quero que você tenha esperança nessa manhã. Não é porque acabou, mas é porque o Senhor está nos guiando a algo novo. Você precisa se permitir a chegar em algo novo. Que Deus, durante esses dias aqui, gente, que Deus nos guie a um novo lugar. Que Deus guie as nossas igrejas a um novo lugar. Que Deus guie os nossos ministérios a um novo lugar. Nós precisamos nos permitir a ser guiados. Eu não sei, talvez seja só eu tenho orado, Deus me guia, eu preciso de algo novo. Eu preciso de algo fresco do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vocês estão felizes ainda? Vocês estão lembrando da picanha do Carlão? Eu queria que nós orássemos, gente. Aqui só tem líder. A gente não é muito sobre liderar alguém aqui agora, sabe? Eu acho que cada um aqui tem a sua própria fome, os seus próprios anseios. Eu não sei a sua jornada. Eu não sei o seu caminho, o seu caminhar como ovelha, como pastor, como líder, mas também como liderado no Senhor. Porque para nós liderar, nós precisamos ser liderados pelo Senhor. Eu não sei o seu contexto, mas uma coisa eu sei, gente, nós precisamos mais do que nunca de poder do alto. Nós precisamos mais do que nunca, nós como igreja, como irmãos, como família, nós precisamos de poder do alto, do poder que nos impulsiona, do poder que nos leva para um novo tempo, do poder que nos leva para frente, sabe? Eu tô cansado de comer terra, gente, eu quero comer grama. Essa graminha, a graminha de 2021 foi muito legal, mas ela está acabando. Deus nos leva para a próxima graminha e nos leva para a próxima graminha. Eu preciso de algo novo. Eu preciso de algo fresco no Senhor. E não por algo fresco pelo algo fresco, mas é porque eu preciso caminhar com Deus.
eu preciso me santificar mais, eu preciso ser esse santuário dedicado ao Senhor. E nós vamos caminhando até encontrar o Senhor no grande dia. Provavelmente, meus irmãos, quando a gente entra, sai, acha a pastagem, o caminho não é fácil. Eu quero lembrar vocês, Elias e Eliseu, 2 Reis capítulo 2, Elias está andando em direção ao Jordão, Eliseu vai caminhando junto com ele, e em todo o caminho Elias fala: você quer ficar, Eliseu? Ele: não, vou ficar contigo. E Eliseu vai caminhando com Elias. Em todas as cidades que eles passam, em todas as estações que eles passam, eles encontram discípulos dos profetas, e os discípulos falam assim: Eliseu, ele vai ser tomado. E Eliseu fala assim: eu sei, calai-vos. Na NVI, fica quietinho aí. Por quê? Porque todos sabiam, mas só um estava seguindo. Todos sabiam que Elias ia ser tomado, mas somente Eliseu perseguiu. E no meio do caminho, lá no finalzinho, Elias fala assim: o que você quer, cara? O que você quer? Ele fala assim: eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada, Elias. E ele fala assim: dura coisa pedistes. Meus irmãos, a gente está se pedindo uma coisa que não é fácil não, é uma coisa dura. Mas eu quero mesmo assim. Eu quero mesmo assim. Receber para caminhar não é uma coisa fofa não, é uma coisa dura, mas eu quero mesmo assim. Eu preciso de algo novo. E na volta Elias é tomado, Eliseu fala: meu pai, meu pai. E o manto de Elias cai sobre Eliseu, e Eliseu começa a fazer o caminho contrário, ele vai passando nas cidades contrárias, e é muito desafiador ver que Eliseu tinha tudo para voltar com tudo. Ele tinha tudo para voltar quebrando tudo, e a primeira coisa que ele encontra são discípulos que ainda procuram a mesma coisa. Os discípulos de Eliseu falam assim, cara, de Elias, né? Viram e falam assim: Eliseu, você tá graúdo, cara, você tá carregando algo. Aí ele: então cadê Elias? Cara, eles estavam procurando a mesma coisa. E Eliseu fala assim: cara, Elias já foi. E eles falam: não, mas a gente quer procurar ele, talvez Deus tenha colocado ele num monte por aí. Ele fala assim: cara, você não está entendendo, ele foi muito bom com Elias, mas ele já foi. Aí eles: não, mas cara, e se aconteceu alguma coisa? E se foi? Ele disse: cara, você não está entendendo, Elias já foi. E eles importunaram tanto Eliseu, que Eliseu falou assim: cara, então vai procurar, vai atrás. E eles foram atrás, eles gastaram tempo, eles desperdiçaram tempo. Eles foram e não acharam nada. E eles voltaram e eles falaram: Eliseu, ele foi mesmo. Ele falou assim: eu já tinha falado para vocês. Eu tinha falado que Elias tinha sido tomado. O que eu aprendo com esses discípulos, meus irmãos? Quando um tempo foi, não adianta. Não adianta sair procurando, tentando. Não, agora você segue para um novo tempo. O tempo de ir para a direita já foi, agora você vai para a esquerda. Não adianta tentar. Não adianta, já foi o tempo de ir para a esquerda, agora vamos para a direita. E em uma segunda instância ali, logo depois você vai ver que Eliseu ele se depara com crianças. E crianças, se ele foi decepcionado pelos discípulos marmanjão, ele também foi, sabe, menosprezado pelas criancinhas. E aquelas criancinhas falam, né? Chama ele de calvo e tudo mais, você sabe a história. E Eliseu fica nervoso, manda as ursas pegar os meninos. Temos um infanticídio ali, 42 crianças morrem. Ao meu ver, assim, a Bíblia não fala. Ao meu ver, essa é a opinião minha. Eliseu, ele aguentou com os marmanjos, com as crianças ele não conseguiu.
Aconteceu uma tragédia aquele dia, gente. 42 crianças morreram. Para mim foi um erro de Eliseu. Mas eu acho que também foi um erro das crianças, de não reconhecer. Então olha como Eliseu no novo tempo, ele tem decepções. Mas tem um terceiro acontecimento no início do trajeto de Eliseu, que me chama muita atenção, que está no capítulo 4, quando uma viúva de um dos discípulos dos profetas, ela pega o seu último azeite, ela pega o seu último óleo, provavelmente um óleo que foi conquistado num tempo de Elias, porque era um discípulo de um tempo que foi morto, que morreu, né? Então ela veio gastando aquele óleo, e ela tinha o último óleo, e ela vira para Eliseu e ela entrega aquele óleo para Eliseu. Eu tenho orado, Deus, eu não quero ser como os discípulos marmanjão, que acham que sabe tudo e ridicularizam um novo tempo. Eu não quero também ser como as criancinhas ignorantes que não reconhecem o novo tempo. Então eu não posso menosprezar. A gente não está falando aqui de Elias e Eliseu como um homem, figura. A gente está falando sobre um tempo, vocês estão entendendo? Eu não quero eu não quero ridicularizar o novo tempo, mas eu também não quero ter ignorância com o novo tempo. Mas eu quero ser como essa viúva. Deus, o restinho que sobrou do velho tempo, toma e faz algo novo. E nós sabemos a história. Eliseu dá as instruções, ela começa a derramar o azeite, e eles começam a pegar as vasilhas, e quanto tinha vasilha, aquele azeite foi preenchendo. Então aquela viúva, ela pegou o azeite, ela vendeu, ela libertou, ela pagou as contas, os filhos foram libertos, não foram dados como escravos. Então no meio desse processo todo, nós vamos ter sempre um tempo de altos e baixos, no sentido de estação. Mas a gente precisa sempre ter a fome. Deus, eu tenho uma última coisa aqui. Eu entrego para o novo. Eu entrego para um novo tempo. A gente tem duas opções, gente. Ou a gente gasta o óleo até morrer, ou a gente sempre guarda uma reserva para um novo tempo. Eu queria que nós hoje, como líderes aqui, nós entregássemos ao Senhor para que Deus nos guie para um novo tempo, para que Deus nos leve na jornada que nós falamos, um caminho de dependência do Espírito, um caminho onde nós vamos sendo desarraigados da nossa força e nós vamos prosseguindo até o grande dia. Jesus, obrigado pelos meus irmãos aqui, Senhor. Obrigado por cada pastor aqui, por cada líder, por cada faminto aqui, Deus. Deus, nós queremos muito andar com o Senhor. Nos leva para caminhar. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado porque o Senhor nos enche de verdade, o Senhor nos enche de vida, mas nos leve pelo caminho. Nós precisamos caminhar com o Senhor. Venha com um novo tempo em cada ministério representado aqui. Venha com um novo tempo sobre a Cornerstone, venha com um novo tempo sobre a Igreja One, venha com um novo tempo sobre cada igreja representada aqui. Nós entregamos uma reserva do que o Senhor nos deu para o Senhor. Venha com um novo óleo sobre nós, Senhor. Nós precisamos. Nós somos gratos pelo velho tempo, mas nós não vamos ser como os discípulos de 2 Reis 2, que fica procurando algo velho. Nós honramos o que foi, mas nós também honramos o que o Senhor irá fazer. Nós agradecemos o que o Senhor fez, mas nós vamos para o novo. Nós vamos em direção ao amanhã. Nós não somos como a mulher de Ló, que fica olhando para trás e para. Nós não queremos virar uma estátua de sal nesse tempo. Não queremos ter um ministério estagnado, uma vida estagnada, mas nós queremos prosseguir para o Senhor. Então venha, Senhor, nós clamamos o poder do alto.